Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês hoje no canal. Hoje nós vamos continuar a história dos cristãos que lutaram, mas não negaram a Jesus. Parte 3 da história. Muitos foram as atrocidades e crime bárbaro que cometeram contra os cristãos. Nesta época, muitos cristãos foram amarrados em poste e queimados vivos para iluminar as noites escuras de Roma. Ou seja, as praças e o jardim de Roma. Outros imperadores amarraram os nazarenos e envolveram em pele de animais para que os cães famintos mordesse e matasse eles ainda vivos. Outros ainda foram lançados em picadeiro para que touros enfurecidos o chifrasse até a morte. A loucura de Nero só não foi mais longe porque boa parte do império se rebelou contra ele e o cenário romano depois. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero se suicidou-se. No ano 66, explodiu uma rebelião dos judeus na Cesareia Marítima. Uma sinagoga judeia foram profanadas e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao povo de Roma em Israel, rebelaram-se. Roma manda para lá o general Tito a fim de apaziguar e acabar com a rebelião, mas a rebelião continuou ainda mais agitada. Nos anos 70, Tito rebelou-se contra Jerusalém e derrubou os seus muros, destruiu o templo e matou a fio de espada vários judeus. Promoveu a maior dispersão de judeus de todos os tempos, cumprindo a profecia de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Foi um massacre sangrento. Cerca de 40 anos antes, judeus enlouquecidos haviam pedido cartas sobre o tribunal de Pilatos que o sangue deles caísse sobre eles e seus filhos. Sob o exército de Tito, judeus e cristãos foram esmagados sem piedade. Faltou madeira para crucificar tanta gente. Correu na cidade um rio de sangue. Milhares e milhares morreram de fome e outros foram decolados ao fio da espada. Os judeus foram esfaqueados por todas as faces da terra e vendidos como mercadoria sem valor. Essa dispersão durou dias. 1780 anos, ou seja, dos anos 70 até o ano 1948, quando Israel voltou à sua terra e tornou a sua nação livre. Ainda nos anos 70, o imperador Otaviano inaugurou o seu Coliseu em Roma, e na festa de inauguração, que durou 100 dias, mais de 10.000 cristãos foram mortos pelas espadas dos gladiadores e por leões, servindo de espetáculo para uma multidão sanguínea e sedenta. No ano 81, Domiciano começa a reinar. Foi chamado de um segundo Nério por causa da fúria que perseguia aos cristãos. Foi o primeiro imperador a arrogar-se a si Senhor e Deus. No final do seu reinado, desmagou-se novamente uma verdadeira perseguição à igreja. Até mesmo seu parente Flávio Clemente e a sua esposa Flávia demitiram por ordem do imperador pelo fato de ser cristã. Foi no tempo de Domiciano que a perseguição se espalhou, atingindo também a Ásia Menor, que o apóstolo João foi deportado de Pérgamo para a ilha de Pátima.
aonde ele escreveu o livro de Apocalipse. E por volta do ano 155 houve o martírio de cristão. Os cristãos que recusavam servir ao Deus do Panteão Romano eram castigados severamente. Apanharam, foram castigados e aplicaram-lhe os maiores castigos. Mas eles, firmes e resolutos, suportaram todos os sofrimentos. Por volta do ano 155, houve o martírio de Policarpo. Os cristãos que recusavam a servir o Deus do Panteão Romano eram castigados severamente. Policarpo foi apanhado e aplicaram os mais dolorosos dos castigos, mas ele, firme e resoluto, suportou todo o sofrimento com ele, para que jurasse ao imperador para ficar livre. Mas Policarpo, com bravura, respondeu: vivi 85 anos servindo a Cristo, e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu amaldiçoar ele, maldizer ao meu rei que me salvou? Mas o juiz ameaçou, primeiro com fera e depois a ser queimado vivo. Mas Policarpo respondeu que o fogo que o juiz poderia acender demorava apenas um momento, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagaria. Já em meia fogueira, antes que as chamas lhe apavorassem, já ergueu os olhos ao céu e agradeceu o privilégio de morrer como mártir. No ano de 1661, Marcos Aurélio assumiu o trono, governando até o ano 180. No seu reinado, houve dura perseguição aos cristãos. A cidade que se recusaram dobrar-se a Deus. Um dos martírios que mais causou impacto em Roma foi da viúva e de seus 7 filhos. Ela e sua família foram denunciadas em público para o prefeito da sua cidade, que com ameaça procurou induzi-lo a renegar a Cristo. Ela corajosamente disse ao prefeito que ele estava perdendo o seu tempo. Corajosas ameaças, ela lhe disse: eu vencer-te-ei, se me matarem na minha própria morte, eu te vencerei. Eu te vencerei ainda mais. O prefeito passou a intimidar os seus filhos, mas ela os exortou a lhe enfrentar com coragem a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até a morte. Os 2 seguintes, grampeados com cravos até morrerem. O 4º filho foi jogado num grande despenhadeiro e os outros 3 foram decapitados. Então, Felicidade, no meio dos seus mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de morrer, de sofrer e morrer por Cristo. Por fim, depois de prolongada e cruel tortura, ela também foi decapitada. Nesse tempo também foi martirizado Justino, um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Milhares de cristãos foram presos e asfixiados e assassinados com requinte de crueldade. Um dos exemplos mais admirados foi de Plantina, essa frágil mulher. Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos que lhe torturavam precisavam revezar-se. As feras recuavam-se só no olhar para ela. Encerraram ela novamente no cárcere, com o corpo dilacerado. Enfim, levaram para ser torturada publicamente de diversas maneiras. Açoitaram-na, fizeram ser mordidas por feras
e em seguida obrigaram a sentar-se sobre um ferro em brasa. Como ela ainda permanecia firme na sua fé, amarraram-a em uma rede para que um touro enfurecido o chifrasse. De sua boca ainda saía louvores ao nome de Jesus. Então as autoridades ordenaram para que ela fosse decapitada.